Mais de 100 mil indivíduos segurados pelo INSS e Instituto Nacional do Seguro Social, que moveram ações legais contra a instituição e obtiveram o direito à concessão ou revisão de benefícios previdenciários ou assistenciais, serão agraciados com pagamentos atrasados, somando um montante de R$ 1,6 bilhão, limitado a 60 vezes o valor do salário mínimo, totalizando R$ 79.200. Esses fundos foram desembolsados pelo CJF, Conselho da Justiça Federal, para os TRFS, Tribunais Regionais Federais. Esses beneficiários emergiram vitoriosos em 79.072 processos judiciais contra o INSS, e as instruções para efetuar os pagamentos dos RPVS, requisições de pequeno valor, foram emitidas no decorrer do mês de maio. Qual é o cronograma de pagamento? A disponibilização dos pagamentos aos segurados ou seus representantes legais é determinada por cada tribunal regional. Normalmente, os montantes são depositados entre o final do mês de liberação dos fundos pelo CJF e o início do mês subsequente. Para os casos dos processos registrados em maio, a expectativa era de que os valores fossem efetivamente distribuídos até o final de junho ou começo de julho. De acordo com o CJF, o artigo 100 da Constituição Federal estipula que os pagamentos de precatórios e RPVS devem aderir à ordem cronológica de emissão pelos respectivos tribunais regionais federais, seguindo a requisição feita pelo juiz responsável pelo veredicto condenatório. A legislação vigente estipula que os credores com veredictos de natureza alimentar, que sejam idosos com mais de 60 anos, portadores de deficiência ou acometidos por doenças graves, terão prioridade no recebimento de quantias de até 180 salários mínimos em relação aos outros precatórios. Aqueles que movimentaram processos judiciais contra o INSS e saíram vitoriosos, com a data da ordem de pagamento do juiz de autuação ocorrendo no mês de maio, tem direito aos valores atrasados. É essencial que o montante da demanda não ultrapasse 60 salários mínimos, também referido como RPV, equivalente a R$ 79.200 neste ano. Serão considerados para pagamento os retroativos correspondentes aos últimos 5 anos anteriores à solicitação. Ademais, para serem elegíveis aos atrasados, a ação deve ter sido finalizada sem a possibilidade de recurso por parte do INSS. O beneficiário receberá um montante acumulado, representando a soma das discrepâncias mensais entre o valor do benefício que estava sendo recebido e a quantia correta a qual ele tinha direito. Os valores retroativos a serem pagos dizem respeito a aposentadorias, pensões por morte, auxílios, BPC, benefício de prestação continuada. Como verificar o desembolso? Os segurados aposentados ou pensionistas do INSS podem consultar pela internet se têm direito a atrasados e quando esses serão pagos. A pesquisa pode ser conduzida na página www.trf2.jus.br. Para acessar essa informação, é imprescindível dispor do número do requerimento do processo ou do CPF do beneficiário contemplado pela ação. Ao inserir o código exibido na tela, basta clicar em o confirmar ou para concluir a operação. Precatórios. Aqueles que têm direito a montantes superiores a 60 salários mínimos, os chamados precatórios, receberão entre os meses de julho e agosto. A parte substancial desse valor será direcionada aos aposentados que prevaleceram sobre o INSS nos tribunais, de acordo com informações da Folha. Por força da lei, têm direito a receber esses montantes os aposentados e outros beneficiários cuja ordem de pagamento foi emitida pelo juiz no intervalo entre 2 de julho de 2020 e 1º de julho de 2021. Contudo, com a introdução da PEC, proposta de emenda à Constituição, dos precatórios, apenas uma parcela dos segurados receberá. A sequência de prioridades no pagamento dos precatórios é a seguinte: RPVS, abrangendo ações de até 60 salários mínimos. Precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares ou herdeiros tenham no mínimo 60 anos de idade ou se encontrem em condição de portadores de doença grave ou deficiência, até o montante equivalente ao triplo do valor fixado em lei para as RPVS. Demais precatórios de natureza alimentícia até o montante equivalente ao triplo das RPVS.
demais precatórios que não se enquadrem nas três primeiras categorias.